está no seu altar. E eu tenho certeza, Jesus, que toda a minha família vai servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Glorifica a Deus com as suas palmas, queridos. Aleluia. Amém, querido. Pode sentar por um instante. Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro O Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Quem notou, diga amém. Já desligado, bispo. O tema da mensagem para essa manhã é cuidado com as suas decisões. Fala assim comigo: cuidado com as decisões. Evangelho de Mateus, capítulo 1, fala sobre a genealogia de Cristo. Eu quero começar esta mensagem falando de 3 pessoas só que estão nessa genealogia, que está no versículo 2, versículo 3, que fala: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Depois no versículo 5 diz: Salmão gerou de Raabe. Depois diz a Boaz, e este de Rute gerou a Obed. Olha aqui para mim. 3 pessoas que, humanamente falando, não poderia, ou aos olhos da sociedade da época, essas 3 pessoas não poderiam estar na genealogia de Cristo. Porque falando de, primeiro quero falar de Raabe. A Bíblia diz em Josué capítulo 2 que ela era uma prostituta. E ela morava em cima do muro, a sua casa era em cima do muro de Jericó. Mas só que pela atitude dessa mulher, de Raabe, ela guardando a sua família, ela ajudou a sua família, ela permitiu que os espias da sua casa pudessem entrar e espiar a terra. Essa mulher, ela abriu as portas para Deus. Mesmo a Bíblia dizendo que ela era uma prostituta, mas eu vejo por ela estar aqui na genealogia de Cristo, essa mulher realmente, o Senhor a perdoou. Ela foi salva, mas por uma atitude que ela teve lá atrás, uma das primeiras coisas que ela pensou quando os espias foram para entrar lá foi na sua família. E ela declarou assim: o Deus de vocês é Deus no céu e Deus na terra. Mesmo ela não servindo a Deus, mas ela sabia que Deus era poderoso. Mesmo ela vivendo uma vida errada, mas ela era uma mulher que temia a Deus. Então a sua decisão de abrir as portas para os espias fez com que o seu nome entrasse na genealogia de Cristo. A outra pessoa que quero falar é de Ruth. Ruth é uma mulher que tem um livro de Ruth, que teve uma atitude que mudou a situação, mudou a sua vida. Uma mulher que não era crente, fazia parte do povo hebreu, mas pela atitude de Ruth, ela, mesmo não tendo mais descendência da sua sogra, para que continuasse o nome do seu marido, a lei do liverato, mas não poderia continuar porque ela não tinha mais filhos, Noemi. Mas Ruth olhou para Noemi e disse: Noemi, o seu Deus será o meu Deus. Essa mulher teve uma atitude que mostrou que realmente abriu o coração para o Senhor. Por isso, o nome de Ruth se encontra na genealogia de Cristo.
Ela teve uma atitude ao qual o Senhor a honrou mais tarde com uma nova família, porque ela teve uma decisão certa. Ela não fez como ali a outra nora de Noemi, que somente deu um beijo à sua sogra e foi embora, voltou para a sua vida. Tem pessoas que acham que resolve a vida somente com um beijinho, com um presentinho e já está tudo certo. Deus já vai se agradar de mim. Ela pegou, foi embora, mas Ruth continuou. Ruth continuou sem saber o que seria o seu amanhã, se ela teria alguém ou não teria, se ela poderia continuar uma família ou não. Mas ela permaneceu do lado de Noemi. Ela tomou a decisão. Qual foi a decisão? Seu Deus, eu quero servir a partir de hoje. Eu servi um Deus que eu não conhecia. Eu servi um Deus até hoje que não era o Deus verdadeiro. Mas agora eu decido servir este Deus, servir este Senhor. E aqui diz que essa mulher, Ruth, ela gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé, Davi. Então você veja, através de Ruth nasceu-se Davi. Olha como é que Deus honrou essa mulher. Eu disse Raabe, que muitos olhariam e falaram, mas como ela sendo uma prostituta? Mas Deus não olhava ela mais assim. Como que Ruth, mas em toda a genealogia de Cristo. Mas a última pessoa que eu quero falar, que eu quero dar mais atenção para o culto de hoje, é sobre Tamar. A decisão dessa mulher que ela teve em sua vida, eu posso te dizer que não foram decisões sábias. Mas mesmo ela não tendo uma decisão sábia, com certeza houve arrependimento mais tarde, porque senão o seu nome não estaria na genealogia de Cristo, senão o seu nome não estaria registrado aqui, mas foi registrado. Eu quero que você me acompanhe no livro de Gênesis, capítulo 38. Gênesis capítulo 38. Quem for encontrando, pode glorificar, irmão. Esquenta essa garganta aí, irmão. Esquenta a garganta, irmão. Olha para o teu irmão e fala assim: esquenta essa garganta, irmão. Ô, glória. Não sou chegado da glória, não. Fica à vontade, irmão. Lá no céu não sei como é que você vai fazer. Lá no céu não vai ser silêncio, não, irmão. A Bíblia diz que todo o tempo os anjos estão louvando a Deus, declarando: santo, santo, santo é o Senhor. Então você não vê silêncio no céu. Você vê toda hora os anjos adorando a Deus. E com certeza quem está lá está fazendo a mesma coisa. Vamos lá, Gênesis capítulo 38. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua, e ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho. O pai lhe chamou de Er. Tornou a conceber, deu à luz um filho, e esse deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá, e este estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita a descendência de teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar a descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também
a este fez morrer. Olha aqui para mim, queridos. Olha, eu começo falando de Judá, que era um dos filhos de José e fazia parte de uma das 12 tribos. Esse homem, você veja que no processo da vida de José, se você for ler antes, foi um tempo que José foi vendido para os escravos, né? Em Gênesis 37. Judá, para que vocês possam saber, ele foi o responsável do seu irmão ser vendido para os escravos. Ele foi um dos que planejou tudo em mentir para o seu pai que o seu irmão havia morrido por animais ferozes da época. Até mesmo ali pegou um sangue de um outro animal, jogou na roupa, dizendo: olha, aqui está o manto do nosso irmão. E então ele morreu, papai. Seu pai ficou tão angustiado que disse que a sua vida não teria mais sentido. Quem era o pai dele? Jacó e Judá. Você veja que por um período Judá, posso dizer que ele desviou, ele saiu da presença de Deus, ele saiu da vontade de Deus, ele foi para um lugar aonde era a casa de um adulamita, vamos dizer, uma casa de uma pessoa mundana, uma pessoa que não tem nada com Deus. É a mesma coisa de um crente que é fiel a Deus, tem referências, mas de repente desce, ele começa a frequentar lugares aonde não se fala do Senhor, lugares aonde existe o mundo, aonde existe bebidas, aonde existe liberdade para tudo. E foi o que aconteceu com Judá. Ele se hospedou na casa de um adulamita. Ele foi estar lá, e ali aonde ele começou uma outra vida, mas uma vida errada. Eu posso dizer que o que estava acontecendo com Judá era a consequência da sua decisão, era a consequência dele ter deixado a sua família. Quando nós deixamos a nossa família espiritual, que é a igreja, e deixamos a nossa família também física, que é a nossa casa, a nossa decisão vai ter consequências. E Judá assim fez. Judá começou a sofrer, mas só que ele estava tão fora da presença de Deus que ele não conseguia enxergar o que ele estava fazendo. Até então ele conheceu uma mulher que pertencia ao povo cananeu, um povo amaldiçoado, um povo que já era amaldiçoado na época de Noé, e ele se aliançou com aquele povo. Olha só, quando a pessoa ela começa a tomar decisões na sua vida, e aonde que ela vai parando? E muitas vezes não percebem. Muitos querem dizer: não tem nada a ver, isso não tem problema. E ele começou a constituir uma família que não era da vontade de Deus, queridos. Esse homem coabitou com a mulher, teve 3 filhos, e o seu primeiro filho diz aqui que quando ele fez, que era o nome de ele era perverso. Judá pois tomou a esposa para ele, o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Era porém, primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Olha, eu não sei o que ele fez, mas o que ele fez foi tão mal perante os olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus o matou. Olha como que é Deus, irmão. Deus é amor. Realmente, Deus nos ama. Mas espera aí, tem limite. Tem limite para o que eu faço. Tem limite nas minhas decisões. Existem pessoas que pensam que Deus não vai fazer nada, que não tem nada a ver, é só um erro, só isso. Só que diz a Bíblia que ele era tão perverso que o Senhor matou ele. E Tamar ficou viúva. E por ela ficar viúva, Judá chegou para o seu outro irmão
e falou assim: olha, pela lei do liverato, nós não podemos deixar que o nome do seu irmão venha a cair no esquecimento. Tem que continuar o nome dele. E para continuar, ela teria que casar com o irmão dele. Só que se ela casasse com o irmão de ele não levaria o seu nome, Onã, mas levaria o nome do irmão. Quer dizer, nasce a criança, é como se continuasse o nome do primeiro. Só que esse segundo aqui, diz aqui, olha, versículo 8: então disse o Dá, possui a mulher do teu irmão, cumpre o liverato e suscita a descendência do teu irmão. Olha aqui, depois fala no versículo 9, ele sabia, falou assim: peraí, eu vou continuar, eu vou casar com a esposa do meu irmão, com a minha cunhada, vou dar um filho para ela, mas só que não é o meu nome que vai ser levado, é o nome do meu irmão. Então toda vez que ele coabitava com ela, o sêmen ele jogava na terra. Ele fala assim: não, eu não vou levar meu nome, então não tem conversa, eu não vou fazer nada. Sabe, irmão, dentro de uma casa, dentro de um lar, dentro de uma família, existem pessoas assim também, que ele quer fazer algo por alguém, mas ele quer que o nome dele apareça, senão ele não faz. O que eu ganho em troca? O que eu vou fazer? Irmão, aqui você veja que esse rapaz, Onã, ele tinha que cumprir esta lei. Se o nome dele apareceu ou não, mas a intenção desta lei é manter vivo o nome de quem morreu. Só que ele disse: não, eu quero o meu nome. Quer dizer, não existe comunhão no lar, não existe aquela questão, um andar junto com o outro, é cada um por si. Eu faço o que eu quero. Se eu não aparecer, puxa, eu ajudei fulano, peraí, ele nunca fez nada para mim, ele nunca falou de mim. Irmão, tem gente que só quer fazer as coisas para os outros, mas quer que o nome dele apareça de qualquer jeito. Tem gente que só faz um favor por alguém se o nome dele aparece. Meu irmão, se é o meu nome que aparece dentro dessa igreja, então o nome de Jesus não está sendo falado aqui dentro. É o nome de Jesus que tem que aparecer nesse lugar. Não é o nome do homem que tem que ser glorificado, é o nome do Senhor. Oh, aleluia. Então veja dentro do seu lar, como que é a situação lá. Você faz algo por alguém pensando em você ou pensando pelo outro? O que você faz? Eu faço porque eu tenho que fazer. Então ele casou com Tamar, esse rapaz, Onã, só para cumprir a lei, mas só que ele não cumpriu. E diz aqui que Deus matou ele de novo. Irmão, as decisões que eu tomo na minha vida hoje, eu não sei quando é que vai ser o resultado dela, mas ela vem. Eu não sei quanto tempo vai levar para Deus fazer que aconteça essa semente brotar. Um dia, no ano de 2000, eu decidi sair de Mogi das Cruzes e vim para Jacareí. Eu decidi abrir mão de tudo, abrir mão do conforto, abrir mão de vida profissional, de carreira profissional, e vim para cá, com a minha família, sem emprego, sem conhecer ninguém. Foi uma decisão. Chegando aqui, a impressão que chegaria, arrumaria emprego, seria porque eu tinha um currículo bom, não é? Tinha um bom conhecimento na área de metalúrgica. Bom, ia ser tranquilo. Foi. Essa decisão que eu tomei, levaram pelo menos quase 8 anos para que eu pudesse ver o resultado. Então existem decisões que eu vou tomar na minha vida, que se for boa, eu vou colher coisas boas. Se for errada, eu vou colher o errado. Não adianta. Toda causa tem seu efeito. Toda causa tem um efeito. Então às vezes tem decisões que você toma que não era para você fazer. Tem coisas que não era para nem você falar.
Tem coisas que era para você ter ficado quieto, você falou. E aqui esse rapaz, ele teve uma atitude pensando nele. Eu vou fazer algo por alguém? Está decidido. Eu vou só cumprir aqui, fazer de conta que estou casado. Mas continuar, não leva o meu nome. Irmão, não faça faça algo para alguém, mas não pense em ter alguma coisa de volta. Eu vou fazer um favor para fulano, mas eu quero que apareça o meu nome. Eu arrumei um emprego para aquela pessoa, nem meu nome aparece. Puxa, eu emprestei dinheiro, puxa, mas nem um tapinha nas costas. Não faça o favor para alguém pensando em você aparecer. Deus me usou para profetizar na vida de alguém, Deus me usou para falar, revelar. Puxa, não falou que fui eu. Irmão, olha, uma coisa que eu não ligo. Eu não ligo para isso. Se alguém vai falar que Deus me usou, não usou, o importante é que o nome de Jesus apareça. Mas tem gente que ele quer fazer algo, ele quer aparecer de qualquer jeito, ele quer ser glorificado. Não é isso que Deus quer, querido. Dentro de um lar, não é isso que Deus quer. E muitos dentro de casa ajudam o outro, mas ajudam com condição. Eu não sei quais são as decisões que você tem tomado na sua vida. Às vezes você tem a sua oportunidade de tomar uma decisão boa, mas você não toma. Você às vezes é precipitado. E continuando, fala aqui que depois que Deus matou o seu irmão, diz no versículo 10: isso porém que fazia era mal perante o Senhor, e pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também este com os seus irmãos. Assim Tamar se foi, e passando a residir em casa de seu pai. Olha aqui, Tamar fez uma promessa, Judá fez uma promessa a Tamar. Tamar, 2 morreu, e o que sobrou ainda é muito criança, ele é muito jovem para casar com você. Então espera mais um pouquinho, ele tomar uma fase adulta, aí eu te dou ele em casamento. E esse rapaz aqui, a qual ele fala que darei a você esse nome de Selá, ele não era tão jovem assim, irmão. Só que, ela fez o que ele pediu, e ela continuou ali se vestindo de viúva, né? A roupa que usava na época, a mulher que ficava viúva, toda de preto, aquele traje. E ela foi para a casa do seu pai, e ela esperava que o seu sogro desse esse menino como futuramente seu esposo. Só que ele não honrou, irmão. Passou o tempo foi passando, e diz aqui no versículo 12: no correr do tempo morreu a filha de sua mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, e ele seguiu amigo Ira o adulamita, e comunicaram a Tamar: eis que seu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Olha aqui para mim. Alguém diz para ela assim: é a tua chance agora, teu sogro está vindo aí, rebenta ele agora. Ele prometeu a você que daria o irmão dele, o filho dele, mas o filho cresceu, não deu. Alguém foi lá, avisou: teu sogro está vindo. Tem gente, irmão, que só serve para dar notícia ruim para nós. Tem gente que só serve para estragar. Tem gente que te vê, só fica jogando lixo no teu ouvido. Tem gente que às vezes você está tão bem, vem, vomita uma notícia ruim, pronto, acaba com você. Essa mulher, ela tinha esperança de que seu sogro desse a ele, a ela, o irmão dele, o filho dele. Só que ela esperou, mas alguém disse: teu sogro está subindo aí, ele agora é contigo, vai. Tamar tinha uma chance de fazer o certo, só que ela tem uma atitude, ela tira a roupa de viuvez, a roupa de viúva, e coloca a roupa de prostituta.
E ela fica esperando na beira da estrada aquele homem, Judá. E ela espera aquele homem, quando ele vê, ele fala assim: opa, vamos dar uma saidinha aí. Ela jogou a isca para ele. É assim que Satanás faz. Ele se veste com aquilo que agrada os seus olhos. Irmão, ele se veste com aquilo que mexe com você. Toma cuidado. Existe, às vezes, casais dentro de casa que não vigiam, não se policiam, não é? Não procuram ver o que está errado dentro do lar, não procuram ver o que está errado no casamento. E aqui essa mulher, ela tirou a roupa de crente e botou uma roupa de prostituta. Tem gente que é assim, vem para a igreja, vem com roupa de crente, lá fora usa uma roupa que não é de crente. Roupa de crente, respeitando as outras igrejas, não é para mim uma saia até o calcanhar, uma roupa fechada até aqui, o camisa fechada até aqui, o homem tem que usar gravata. Não, roupa de crente é aquela que te causa respeito, que põe respeito em você. E muitas pessoas, quando saem da igreja, quando vão para outro lugar, ele tira a roupa de viuvez, ou seja, roupa de crente, e coloca uma roupa do mundo, se veste, mostra quem é. Mostra quem é a pessoa. E aqui Tamar, tanta ira que ela estava no coração, ela se vestiu de prostituta. Ela botou uma roupa que expôs a vida dela. E Judá, havendo, já estava meio que no mundo mesmo, viu aquela mulher e falou assim: peraí, vamos ter um negócio nós dois aí, vamos dar saidinha, quanto que é aí? Ela falou assim: quanto que você quer? Olha o que ela faz com ele. Diz aqui no versículo 14, que então ela se despiu das vestes de viuvez, e cobrindo com o véu, se disfarçou, e assentou a entrada de Enaim no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ele não lhe dera nada, não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque eu não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me deras, que me darás para cobertares comigo? Ele respondeu: inverti-ei um cabrito do rebanho. Porque perguntou ela: dá-me-ás penhor até que eu mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que você segura. Irmão, veja como é que a pessoa perde a visão das coisas de Deus. Preste bem atenção. Ele falou assim: eu te dou um cabrito de pagamento, eu mando trazer para você. Ele estava usando aquilo que Deus tinha dado para ele, a condição, e servindo para pagar uma prostituta. É a mesma coisa que você pegar o teu salário que você ganha, porque foi Deus que abriu essa porta, você usar para as coisas do diabo. É a mesma coisa você pegar aquilo que é de Deus, tanto você suou para ter, Deus te deu com tanto carinho, você pega aquilo lá e dá para o mundo. Uma pessoa que vai lá, recebe o dinheiro, trabalha, fala assim: eu vou gastar esse cabrito aqui com uma bebida, com um maço de cigarro, eu vou gastar esse cabrito aqui com uma saidinha com os amigos, eu vou gastar. Então é a mesma coisa eu pegar aquilo que Deus me deu, uma televisão, e deixar passar filmes eróticos, filmes pornográficos, até mesmo, às vezes, casais se permitem isso dentro do lar. É a mesma coisa. É a mesma coisa dentro de casa. Você deixar aquilo que você poderia ser puro, você está usando para algo profano. Aquilo que seria bom, seria útil para a tua vida, aquilo que Deus te deu. Você tem roupa para vestir? Foi Deus que deu. Você tem emprego? Foi Deus que te deu, irmão. Você tem dinheiro para comprar comida no supermercado? Foi Deus que deu para você, oh, aleluia. Você tem dinheiro para fazer um churrasquinho na tua casa?
foi Deus que deu para você. Mas é ridículo quando um crente vai lá e fala assim: nada a ver tomar uma taça de vinho, é um cabritinho que você está dando para o diabo. Não tem nada a ver um vinhozinho com macarrão. Tem. Não tem nada a ver tomar uma cervejinha sem álcool, você está dando um cabritinho para o diabo. Nada a ver isso, por quê? Veja o que esse homem fez. Crente, filho de Jacó, ele pegou um cabrito e disse: eu vou te pagar com um cabrito. Como que ele tinha esse dinheiro, irmão? Como que ele tinha esse cabrito? Porque foi Deus que deu. Jovens que pegam aparelho celular e usam para coisas diabólicas, usam para visitar páginas malignas. Você está usando o que Deus te deu para as coisas do diabo. E ele falou assim: olha, eu vou enviar pagamento para você. Só que ela falou assim: eu não quero cabrito não, eu quero que você tenha aí o teu selo, o teu lenço e o teu cajado. Eu quero algo mais forte, que vai mexer com você. Olha como é que essa mulher estava cheia de ira no coração. Uma pessoa cheia de ira. A Bíblia fala aqui em Provérbios 19, 2, diz assim: ó, agir sem pensar não é bom. Quem se apressa ou quem é precipitado, ele peca. Agir sem pensar. Ela não estava pensando no que estava fazendo, então ela estava pecando. Em 2 Pedro 2,19 fala que aquele que ele é vencido por Satanás, ele fica escravo daquilo que venceu. Ou seja, quantos são escravos do seu sentimento? Quantos são escravos dos seus pensamentos? Quantos são escravos da tua língua maligna? Quantos são escravos do desejo carnal? Quantos são escravos dentro de casa por uma besteira, por uma bobeirinha? Mas enquanto não se vinga, eu não sossego. Enquanto eu não dou o troco, eu não vou ter paz. Enquanto eu não falo o que está aqui dentro, eu não vou ficar tranquilo. Irmão, vigia, crente, vigia esta boca, vigia este sintoma no coração. Quando você se vinga, você é escravo, você foi vencido. Era para você vencer, era para Tamar vencer, mas ela arquitetou todo um plano, e Judá caiu. Ela falou assim: eu quero de você o selo. O selo naquela época é como uma assinatura dos dias de hoje. Era alguma coisa que era de cada um tinha seu selo. E toda vez que ele ia assinar um contrato e assinar uma carta, ele pegava, carimbava com aquele selo. Eu quero o teu selo. Olha como que o diabo age quando saímos da presença de Deus. Olha o que o inimigo quer de você, querido. Ele quer teu selo. Ele quer aquilo que Deus deu para você. Fala assim para o teu irmão, se tem alguém do teu lado, fala assim: irmão, ele quer o teu selo. Significa selo. Ele não tinha mais autoridade naquilo que ele falava. Quando ele colocava o selo dele naquilo que ele ensinava, ele tinha autoridade sobre aquilo, e ninguém podia mudar. Tem muita gente perdendo esse selo. Tem muito crente dentro da igreja perdendo isso. Está perdendo o selo até dentro de casa. Nem dentro de casa você tem mais, porque o diabo tomou o seu selo. Qual é a referência que os seus filhos têm de você dentro do seu lar?
Qual é a referência que você tem dado aos seus filhos para ele viver daqui a um tempo sozinho, viver o mundo lá fora? Qual é o selo que a pessoa que está do seu lado tem visto em você dentro da casa? Você gasta com coisas que não presta? Você investe naquilo que é podre? O diabo vem para tomar teu selo. Ele quer tomar o que te pertence. Acabou o selo na família, acabou o selo dentro de casa. Depois ela falou assim: eu quero o lenço. O lenço. Engraçado que o selo vinha preso ao lenço. Lenço e o selo. Mas eu quero também o selo. Você já pensou nisso, irmão? O diabo ele não quer um cabritinho, não. Primeiro ele começa com o cabritinho. Ele quer coisa maior. Ele quer acabar com você. Ele quer acabar com a tua casa. Ele quer acabar com a sua vida. O interesse dele não é seu dinheiro, não. O interesse dele não é o que você tem em coisas materiais. Mas as pessoas pensam que é isso. Eu vejo as pessoas às vezes colocando aqueles adesivos lá com, terça não sei do que, achando que protege o carro. Antes eu tinha um carro, irmão, eu colocava um pé de arruda em cada parte do banco. No assoalho do carro. Eu tinha um Fusquinha tão equipado quando eu era jovem, que eu tinha medo de olho gordo, as pessoas olharem, Tanto de eu bater no carro, eu peguei um maço de arruda, coloquei embaixo do tapete em cada parte do carro. Então você entrava no carro, cheirava arruda. Era arruda pura, era o Fusca arruda. Então, veja, eu tinha, mas só que eu achava que isso protegia, não adiantava nada, irmão. Continuava do mesmo jeito. Então veja que as pessoas pensam que a sua vida vai ser segura por aquilo que eu tenho na minha mão. Não. O selo é o que Jesus deu para você. Você tem autoridade hoje no mundo espiritual. Você tem autoridade na tua casa, mas o diabo está roubando isso de você. Sabe por quê? Porque você deixou o diabo roubar teu selo e hoje você está sendo pisado às vezes dentro do seu próprio lar. Porque você deixou isso ser levado. Depois ela fala: eu quero que eu estou aqui. Algumas Bíblias falam lenço, outras Bíblias ela fala aqui, outras Bíblias falam cordão. E cordão, procurando saber o que é isso. Esse cordão era usado para quem tinha poder, só quem era rico. Quem tinha aquele lenço na época ela queria, era símbolo de alguém que não era qualquer um que usava. E aquele lenço carregava o selo. Ela falou assim: eu quero esse lenço. Eu quero tirar o poder que está sobre você. Eu quero tirar esse poder que está sobre a tua vida. Eu quero tirar isso que simboliza a graça. Eu quero tirar isso que simboliza a diferença, que todos te olhem e vê. Veja, a primeira coisa, tira a autoridade. Quer dizer, muitas pessoas estão dando selo para o diabo. O selo é você dando legalidade para o diabo agir na tua vida. Você está dando um selo para o inimigo agir na tua casa, agir no meio da tua família. O lenço é o poder de Deus, é a autoridade que o Senhor deu para a igreja, a autoridade que deu para mim sobre a minha casa. Autoridade não é mandar fazer acontecendo no lar, todos, pelo amor de Deus, tá bom, eu respeito. Não, autoridade, meu irmão, é respeito também no mundo espiritual. É ter discernimento do que está acontecendo dentro do lar. Poxa, eu quero a minha família no altar de Deus, mas tem muita família perdendo o selo, perdendo o lenço. Lenço, eu uso para enxugar aqui, irmão, o suor, até a lágrima às vezes, de quando eu prego. Tem gente que não sente mais nada na presença de Deus. Tem gente que nem chora mais na presença de Deus. Por quê? Perdeu o lenço. Está frio. Está religioso. Vive dentro de casa com a mulher, parece que vive dois amigos. Você quer a tua família no altar de Deus? Você quer que realmente o meu casamento esteja no altar do Senhor?
Presta atenção. O diabo não quer esse cabritinho que você tem gastado aí fora, não. Ele quer o que você tem, o que ele não pode ter. É o teu selo. É você dar liberdade para que ele possa agir na tua vida. Ele quer o teu lenço, aquilo que simboliza o poder de Deus na tua vida. Terceiro, ele quer o teu cajado. Quando Deus falou para Moisés: Moisés, usa o teu cajado, estende a mão e levanta o teu cajado que vai abrir o mar. Cajado significa força, cajado significa autoridade. Entenda uma coisa, meu querido: o teu cajado não sou eu, o teu cajado não é os pastores, o teu cajado foi Deus que deu para você. Ah, eu dependo da oração de fulano, eu dependo do óleo não sei das quantas, o óleo azul, o óleo verde, o óleo vermelho. Não, meu irmão, você depende é de Deus. Usa o teu cajado na tua casa, mas não usa o cajado para arrebentar a cabeça do teu filho. Uma vez uma mãe olhou para mim, logo no começo que eu cheguei aqui na cidade. A filha dela estava desviada do caminho do Senhor. Depois, com tanta luta, trouxemos elas para a igreja. Se tornou uma cantora cheia do Espírito Santo. Tinha um talento que eu não tinha visto igual. Cantava, nunca teve aula de canto, nunca teve alguém ensinando essa moça a cantar. E ela cantava na igreja, quando ela cantava, o povo glorificava a Deus. E tanto dela estar na igreja adorando a Deus. Um dia a sua mãe falou assim: você não sai mais da igreja? Ela falou: mãe, eu tenho um lado para ensaiar, eu estou indo lá. Mas espera aí, para que ficar tanto na igreja? Para que tanta besteira? A mãe era crente. E a mãe olhou para ela e falou assim: eu prefiro você no mundo do que ficar tanto assim na igreja. Essa menina hoje está no mundo, pelo menos já tem 2 filhos e vive sozinha. E ainda tive a notícia que ela usa droga. Tem gente que, desculpa perdão, desculpa como falar, tem mãe que não tem cabeça, tem pai que não tem cabeça, não sabe o que fala para o filho. Quando vê o filho na igreja, que devia glorificar a Deus, quando vê o filho na obra, devia glorificar a Deus para estar na obra. Tem pai que não tem juízo. E aqui você veja, irmão, o cajado. Tem muitos perdendo esse cajado dentro de casa. Esse homem deitou com essa mulher. Esse homem cobitou com essa mulher. Passado o tempo, 3 meses depois, falaram: Judá, a sua nora, ela cometeu adultério, ela teve um filho, ela traiu a sua família. Sabe o que Judá fez? Queima ela, mata, porque conforme a lei eu tenho que matar. E na verdade, quem devia ser queimado era ele. Tem muitos que querem ser perdoado, mas não perdoa. Tem muitos que querem ser amado, mas não ama. Tem muitos que querem ser respeitado dentro de casa, mas ele não respeita. E Judá disse: mata ela. Ei, querido, olha aqui para mim. Como é que você reage diante de uma situação como essa? Tem muita gente religiosa, irmão. Uma vez eu encontrei com uma moça esses dias no supermercado. Ela falou assim: não sei o que, os evangélicos. Eu falei assim: vou dizer uma coisa para você. Evangélico porque a gente crê no evangelho, mas eu não tenho religião. Minha religião é Jesus, irmão. Isso é coisa de religião, isso é coisa de hipocrisia, isso é coisa de pessoa religiosa. Tem muita gente que fala que tem religião, mas nem pratica nada, nem vai nada, nem faz nada. Tem muita gente que está na igreja, nem lê a Bíblia, nem ora dentro de casa, não faz nada. Depois fala que tem religião. Você tem que ter Jesus. Você
tem que ter o Senhor na tua vida, irmão. Não, eu não tenho religião, eu tenho é Jesus. Hoje eu sou convertido ao Senhor Jesus. Hoje eu tenho um selo. Tudo que eu falo no mundo espiritual é selado, tá determinado. Oh, glória a Deus, aleluia. Esse homem mandou queimar Judá, Tamar. E quando foram queimar Tamar, vem para fora que a ordem é te queimar. Ela falou assim: vai queimar por quê? Porque você caiu em adultério. Não caí não. Esse filho tem dono. Sabe quem é o pai dele? Manda ele vir aqui. Aqui o que é dele: o cajado, o selo e o lenço. Ele é o pai. Ela se vingou. Agora eu não sei o que ela teve de bem-estar, de bom para a vida dela. Isso. Só que Judá, o que ele fez com o seu pai, ele recebeu. Um dia ele foi mostrar para o seu pai a roupa do seu irmão suja de sangue. E lá na frente, ele colheu o que ele fez. Da mesma forma, a roupa dele não estava cheia de sangue, mas ela falou assim: ó, está aqui a prova. É assim que o diabo age. Nós temos que entender uma coisa: dentro do lar, irmão, não é lugar de guerra, é lugar de perdão. Dentro do lar não é lugar de pessoas perfeitas, porque nem na igreja existe, nem na tua casa vai existir. Mas é um lugar que é onde tem que ver respeito. E essa mulher nos ensina uma coisa aqui hoje para nós: vingança não te leva a lugar nenhum. Você diz, e Provérbios fala assim: você pensa, vingar-me-ei do mal. Aí ele fala, Salomão: não faça isso, é Deus que vai se vingar. Existem momentos da nossa vida que a melhor coisa é silêncio. É você deixar Deus agir. Tem gente que fala demais. O peixe morre pela boca. E tem gente que por falar demais ele morre pela boca. Tem gente que às vezes vai ficar quieto, esperar Deus agir. Não, ele quer agir na força. Tamar foi e resolveu na força dela. Mas com certeza o Senhor a perdoou. Com certeza lá na frente, não sabemos, ela pediu perdão. Deus realmente trouxe ela de volta, porque o nome dela aparece na genealogia de Cristo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Agora, uma coisa eu queria chamar a atenção aqui para esta mensagem. Diz a Bíblia que quando foi pagar aquela mulher, porque ele deixou o seu selo, o seu lenço, o seu cajado como um penhor. E diz que depois ele falou para a dulamita: pega o cabrito e paga a prostituta para mim. Falei assim: beleza, dá aí o cabritinho, vou lá pagar. Sabe o que é, irmão, que eu aprendo aí? Pessoas que é do mundo, pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, pessoas que não têm conhecimento do que é servir a Deus, para ele tudo é normal. Se ele falasse para um crente: pega esse cabrito aqui e leva, paga a prostituta para mim. Ele fala: você é maluco, rapaz? Está repreendido em nome de Jesus. Que pagar uma prostituta com isso? E tem pessoas que às vezes, eu conheço muitas pessoas, irmão, eu consigo medir um pouco a vida de uma pessoa pelo com quem ela anda, as amizades que ela tem. Para mim, crente que tem mais amizade do mundo que com crente, para mim o negócio está errado. Tem alguma coisa que não vai bem. As amizades deles são mais mundanas do que crente. Então tem a adulamita na sua vida. O adulamita representa as amizades mundanas. São aqueles que falam: tudo está certo, não tem nada a ver, não tem problema, pode sair, larga a mulher em casa, vai jogar bola hoje o dia inteiro. Para que ficar domingo em casa trancado? Vai aproveitar a tua vida, rapaz. Vai jogar bola, tomar uma cervejinha. Esse é o adulamita. Esse é o adulamita. O adulamita é aquele que fala: para que ficar a semana inteira ralando, chega em casa e ficar com a esposa? Que negócio é esse aí? Cansa, rapaz. Muitas pessoas acham normal, mas que não são crentes.
E diz a Bíblia que Judá pediu para a Adulamita levar o cabrito. Irmão, cuidado que você está entregando aí fora. Você está entregando aquilo que é santo e sagrado para as pessoas do mundo. Você está entregando aquilo que Deus te deu, a sua casa, o seu lar, o seu casamento, a sua família, para aquilo que é do mundo. Você está deixando o diabo pegar aquilo que é teu. Eu quero dizer uma coisa para você. Judá, ele voltou para a família depois, porque a história continua. Agora não vai dar mais para continuar. Seu pai deu para ele sua maturidade tão grande. Eu fiquei sabendo que o bispo Fábio já pregou essa mensagem aqui, falando do lobo, né? E que é sobre Judá. Mas ele não teve mais o cajado de volta, mas ele teve um cetro. Cetro está acima do cajado. Cetro é uma autoridade acima daquilo que era cajado naquela época. Então, em nome de Jesus, irmão, toma de volta o teu selo nessa manhã. Toma de volta o cajado, aquilo que o inimigo roubou de você. Sabe? Existem pessoas que esperam acontecer alguma coisa na sua vida para dar valor. Eu vejo uma situação, quando acontecem esses acidentes por aí, eu vejo na reportagem o rapaz dizendo: puxa, graças a Deus, eu vou poder ver minha família, estou feliz. Mas teve tanta chance. Ah, graças a Deus eu vou poder dar um beijo no meu filho, eu vou poder dizer que eu te amo. Bora. Traz de volta. Senhor, eu quero a minha família no teu altar, mas eu quero de volta o meu selo. Eu quero de volta o lenço. Eu quero de volta o cajado. Eu não vou mais dar os cabritinhos para Satanás, não. Eu vou ser servo do Senhor a partir de hoje. Eu faço uma aliança com o Senhor aqui no altar pela minha família, que a começar por mim, eu servirei ao Senhor de verdade a partir de hoje.